Olá, eu sou a Pietra Dávila, eu sou estudante de Engenharia Elétrica na Unicamp, atualmente no quarto semestre, e eu estou num projeto de iniciação científica e hoje eu vou falar um pouco sobre boas práticas no Scopus, então como você faz uma boa pesquisa para você obter uma boa base de dados, inicialmente pensado para fazer uma revisão bibliométrica e depois fazer uma revisão bibliográfica. Então, inicialmente eu vou aqui falar sobre a diferença de revisão bibliográfica e revisão bibliométrica. Então, a revisão bibliométrica é algo mais sistemático. Então, ela vai seguir uma série de critérios, de técnicas para encontrar uma base de dados a partir de palavras-chave, a partir da aplicação de filtros. É quando você tem uma ampla quantidade de documentos para analisar, quando a sua área de pesquisa ela é muito ampla, e por isso é interessante que você analise tendências. Então, é interessante que você faça essa análise estatística, por exemplo, para você ver como as citações se relacionam, as citações, as cocitações. Então, você pode ver também as palavras mais usadas nesses artigos para você conseguir refinar mais a sua base de dados. Você pode ver os autores que mais escreveram sobre esse assunto, os países que esse assunto é mais relevante. E nisso você pode fazer em outras ferramentas também. Eu, por exemplo, uso o Bibliometrix, mas eu acredito que tenham outros também que possam fazer a ter essa mesma função, mas é basicamente isso. Agora, a revisão bibliográfica é uma coisa mais livre, então você vai analisar aí na literatura, na bibliografia, esses artigos, essas publicações, e você vai escolher o que é interessante para você. Então, você vai ler esses artigos, você vai utilizar esses dados que vão ser interessantes para sua revisão bibliográfica, e aí vai dar necessidade do pesquisador de fazer outras buscas, ou se aquilo que ele já encontrou já está o suficiente, mas é basicamente isso, é encontrar nos documentos e nos artigos algo sobre esse tema desejado da pesquisa, né? Eu acredito que é quando você já tem uma boa revisão bibliométrica, você consegue aí fazer a sua revisão bibliográfica, que é quando você vai começar de fato a ler os artigos que você refinou por meio da sua base de dados. Bom, então, para a gente ter estratégias de busca, para a gente obter essas boas bases personalizadas, então você vai ter um tema de pesquisa e a gente precisa que o nosso esquema de busca seja o mais estratégico possível, para a gente obter um resultado mais apurado, um resultado mais refinado. E para isso a gente precisa saber que o Scopus ele tem alguns recursos que, se a gente sabe usar pelo seu bom uso, vai permitir resultados mais apurados. E por que o bom uso? Porque o termo bom uso dos recursos? Porque se a gente não sabe as funcionalidades desses recursos, a gente vai buscar de qualquer forma, os resultados não vão ser interessantes para nós e a gente vai, de certa forma, perder um tempo, né? Porque aquilo que a gente está buscando refinar, a gente meio que vai acabar fazendo nós mesmos. Então, buscando artigo a artigo, e às vezes uma quantidade muito grande de artigos, fica difícil de ver tanto artigo assim, um por um. Então, é isso, a gente precisa saber essas funcionalidades, aplicar elas da melhor maneira, né, para cada um, e aí a gente vai conseguir obter resultados que vão ser úteis para o nosso tema. Bom, então, primeiro a gente precisa entender que o Scopus, ele entende operadores. Os operadores, eles são as expressões que são utilizadas entre os termos que a gente vai pesquisar. Eles têm algumas regras de utilização e ordem de entendimento da plataforma, e eles podem ser tanto booleanos quanto de proximidade. Os operadores booleanos, eles são OR, AND e AND NOT, e essa é a ordem entendida pelo Scopus, né, pela plataforma. Então, primeiro vem o OR, depois vem o AND, depois vem o AND NOT. Então, se eu colocar, sei lá, algum termo AND com algum termo OR, ele vai entender primeiro esse termo OR, e depois o termo AND. O operador AND, ele vai encontrar documentos que vão conter os termos escolhidos, mas não necessariamente eles vão estar juntos. E por isso a gente precisa tomar cuidado, porque se a gente quer utilizar uma expressão que tem duas palavras, digamos assim, e a gente não usa essa expressão entre aspas, por exemplo, que é algo que eu vou falar mais para frente, ele é um operador que vai ser subentendido. Então, como ele vai ser subentendido, ele vai acabar separando essa expressão que a gente está querendo, e aí ele vai achar tanto resultados que contenham uma palavra ou a outra palavra,
ou os dois juntos. Não necessariamente eles vão estar como um termo só, que às vezes é o que a gente quer. Por isso a gente precisa tomar cuidado e saber como pesquisar quando os termos são compostos, digamos assim. E aí, um exemplo de pesquisa, né? Se eu quero, focado, né, na área da minha pesquisa, que é geração distribuída, então se eu quero ver artigos sobre geração distribuída, eu vou lá no Scopus, eu coloco Distributed Generation. Eu, no início, eu estava só escrevendo Distributed Generation, sem colocar aspas, sem colocar nada, apenas escrevendo, e depois eu vou mostrar mais pra frente, né, como que o Scopus dá esses resultados. E aí, essa pesquisa, ela vai ser entendida como Distributed End Generation. E esse tipo de pesquisa vai abranger muito meu resultado, justamente porque ele vai estar me trazendo artigos e documentos que só contêm o Distributed, que só contêm o Generation, e aqueles também que contêm os dois juntos. E isso é uma pesquisa fraca, porque não está sendo útil para mim. Eu quero saber artigos que contenham o termo junto, eu não quero eles separados. Por isso, a gente precisa saber, de novo, como utilizar a maneira correta de pesquisar esses termos. Bom, a gente tem o operador OR também. Então, ele vai encontrar documentos com qualquer um dos termos escolhidos, e dependendo das palavras colocadas, vai ser o operador que mais vai trazer resultados. Ele é muito interessante, ele é uma boa opção para a gente colocar sinônimos do nosso tema. Então, se a gente tem um termo específico, mas a gente tem sinônimos desses termos, a gente pode utilizá-los para encontrar resultados que vão conter esses termos também. E isso é bom, porque às vezes a gente vai abranger a nossa pesquisa, mas às vezes isso é uma abrangência estratégica e inteligente, porque a gente vai abrir mais o nosso leque da pesquisa, talvez encontrar artigos que falem do mesmo tema, mas com uma outra visão que a gente não teria visto se a gente não tivesse utilizado esses sinônimos. Por isso é interessante o uso do operador OR para isso. E o operador EndNote, ele vai excluir um termo específico da pesquisa. Então, ele é interessante quando eu não desejo obter algum resultado específico que não vai estar no meu foco da pesquisa. Então, por exemplo, se eu quero pesquisar sobre geração distribuída, mas eu não quero saber sobre geração distribuída eólica, eu vou colocar Distributed Generation EndNote, o melhor termo que se refira à energia eólica. E ele vai excluir qualquer relação, qualquer artigo que essa palavra, que esses termos apareçam juntos. Então, ele é interessante, mas eu também poderia, por exemplo, focar em algum que eu tenho interesse e aí colocar o end, por exemplo. Então, Distributed Generation, end, o foco que eu desejo. Tem várias opções e, de fato, fica a critério do pesquisador. E os operadores de proximidade são os operadores de distância entre os termos. O que vai diferenciar entre eles é a ordem das palavras. Então, primeiro a gente tem o W/N, depois o pré/N. E N é um número que vai de 0 a 255. Bom, o W/N tanto faz a ordem que os termos irão aparecer, mas eles vão ser separados por até, no máximo, o valor colocado de N. O pré/N é diferente, porque a ordem aqui ele importa. Então, se, por exemplo, eu coloquei Distributed Generation pré/5 Hosting Capacity, ele necessariamente vai me encontrar artigos que o termo Distributed Generation aparece antes do Hosting Capacity. No W/N, tanto faz. Tanto o hosting capacity pode aparecer primeiro, quanto o W/N. E eu vou mostrar isso mais para frente também, pesquisando no Scopus como dá a diferença de resultados. Mas eles serão separados aqui, nesse caso, em até 5 palavras. E os operadores de proximidades, eles podem ser boas estratégias na nossa pesquisa, porque eles vão, né, garantir, de certa forma, que os termos que eu estou pesquisando, eles estão se relacionando com certeza, porque eles vão estar próximos entre si. Quanto menor o meu N, muito provavelmente eles estarão mais ainda relacionados, porque eles estarão muito próximos. E aí vai depender. Se você coloca N, valores de N maiores, os operadores vão trazer uma noção, né, diferente de frases e parágrafos, por isso fica a critério do pesquisador saber o que vai ser interessante para ele, mas N's menores vão garantir essa maior proximidade entre os termos e talvez resultados mais interessantes para a nossa pesquisa. E aí, existe uma forma correta de buscar os termos, se a gente quer, né, que eles sejam encontrados como uma expressão.
Então, por exemplo, se eu coloco só as palavras, pesquiso no Scopus, não coloco nada, não coloco aspas, não coloco chaves, o operador que vai ser subentendido é o AND. Mas, se a gente quer um termo, a gente precisa pesquisar ele da maneira correta. Então, existem duas formas: tanto colocar o termo entre aspas ou colocar ele entre as chaves. Colocar o termo entre aspas pode ser que o Scopus me encontre termos aproximados. Então, talvez uma variação do plural e coisas desse tipo. Então, o resultado obtido com as aspas vai ser maior do que o obtido com as chaves. Porque se eu coloco o meu termo entre as chaves, ele vai me achar somente resultados, artigos e documentos que tem o meu termo exatamente da forma como eu escrevi. Então, exatamente como eu escrevi entre as chaves. E aí é uma estratégia também. Se a gente já tem uma base muito refinada, colocar os termos entre chaves pode ser que ele reduza um pouco mais ainda, né? Porque ele vai me encontrar apenas os termos, exatamente os termos que eu coloquei. E aí a gente pode ter uma base ainda mais refinada, menos artigos, e aí a leitura vai ser, né, menor. Então isso talvez seja interessante. E também existe uma outra função que é a substituição de caracteres. Eu posso, por exemplo, substituir o ponto de interrogação. Por exemplo, nesse caso aqui, eu coloquei a palavra woman, né? Se eu coloco o ponto de interrogação no lugar do A, ou woman, né, por exemplo, no lugar do E, ele vai me encontrar no resultado tanto artigos que contêm woman, quanto os artigos que contêm women. Então, ele também vai aumentar um pouco, mas também não precisa ficar pesquisando eles separadamente. E o asterisco, por exemplo, ele pode substituir múltiplos caracteres de um determinado radical e encontrar as variações desse radical. Então, também aumentar um pouco aí o resultado, porque ele vai encontrar variações desse radical. E agora eu vou para o Scopus para a gente ver alguns exemplos na prática de como os resultados eles vão se dar de maneira diferente. Bom, então aqui na interface do Scopus, lembrando que para você acessar, você vai pelo perfil, né, do Periódicos CAPES, e aí você entra com a sua instituição e coloca o seu login institucional, e aí você vai entrar nessa parte aqui de pesquisa. Só um detalhe também, quando a gente vai colocar a nossa pesquisa, quando a gente vai fazer a nossa pesquisa e a gente quiser utilizar os operadores, eu posso tanto colocar eles aqui nessa barra. Então, por exemplo, se eu quero achar resultados sobre geração distribuída, eu posso tanto colocar eles aqui e colocar end, ou eu posso adicionar um campo para colocar esses operadores. Mas eu geralmente acabo utilizando eles só nessa barra mesmo. Então, a primeira pesquisa que eu vou fazer, lembrando e só falando, essas pesquisas são exemplos mesmo, são termos bem amplos, mas é só para ter a noção mesmo do quão diferente vão ser os resultados se eu utilizar os operadores, as aspas, as chaves, e enfim, é isso. Então, você adequa o seu tema para sua pesquisa e utiliza o que é mais interessante para você. Então, primeiro, eu vou pesquisar bem amplamente, da forma como eu estava pesquisando inicialmente, sobre geração distribuída. Então, eu só colocava aqui Distributed Generation, sem nada, sem aspas, sem nada, e dava o Enter. Ele me encontrava aqui, ó, subentendia o operador end e me encontrava 104 mil documentos, justamente porque ele estava encontrando documentos com distributed generation ou distributed generation juntos, e isso é uma pesquisa muito abrangente. Além de ser muitos documentos, até se eu quiser vir aqui e filtrar, ainda são muitos documentos. Se eu quiser focar na parte de engenharia, são 58 mil documentos, então são muitos documentos. Não necessariamente vai ser o que eu quero, não necessariamente vai ser útil para mim. Agora, se eu venho e coloco entre aspas, o termo entre aspas, aqui ele vai achar o termo, a expressão distributed generation junto
com algumas possíveis variações, ele me encontrava muito menos. Então, ele encontrava 33 mil documentos, o que é, óbvio, bastante ainda, mas muito menos do que 100 mil. Porque aqui eu pesquisei o termo certo. Ele me encontrou documentos que contêm e falam especificamente sobre Distributed Generation, não necessariamente os termos separados. Se eu quero vir filtrar aqui, já tem menos também. Então, se eu quero vir na parte de energia tem 18 mil, na parte de engenharia tem 23 mil. Então, diminuiu bastante. E aí, se eu coloco as chaves agora, por exemplo, nesse caso aqui, ele vai encontrar apenas Distributed Generation sem sem nenhum possível termo aproximado, apenas Distributed Generation mesmo. Ele me encontra 30.897. Então é muito menos, né? No caso, muito menos não, né? 3 mil a menos, mas enfim, dependendo de como está a sua pesquisa, de quão refinada tá, isso pode ser uma diferença grande e importante para você refinar ainda mais e ler menos documentos, né? E aí, se a gente vê aqui também, diminui, ó, 22 mil na parte de engenharia, 17 mil na parte de energia. Então, essa é a ideia, né? Você vai diminuindo os resultados conforme você vai encontrando a melhor maneira de pesquisar. Agora, se eu uso, por exemplo, se eu quero pesquisar sinônimos, eu venho e coloco o termo que eu tenho, né? E aqui eu encontrei termos semelhantes pesquisando no Google mesmo, então buscando sinônimos, e é importante a gente colocar os termos entre parênteses e usar o OR, né? Lembra que eu falei que o operador que vai ser bom para buscar sinônimos é o OR. Então aí a gente vem colocando aqui os sinônimos. Então eu coloquei bastante sinônimos aqui. Talvez se você tiver menos sinônimos, ele encontra ainda menos, né, documentos, mas um pouco mais do que se você tivesse colocado só o termo principal. E ele vai me encontrar 53 mil documentos, né? É bem mais do que 33, que no caso, quando a gente pesquisou só o Distributed Generation mesmo, entre aspas, aumentou uns bons 20 mil, né, artigos, mas é só mesmo a critério do conhecimento. A gente coloca sinônimos da maneira correta também, porque se a gente não colocasse as aspas, ele ia subentender o end, e aí ia ficar essa bagunça do or com end, então ia virar uma bagunça essa resposta aqui, não necessariamente os termos iam estar se relacionando, e como tem muitos termos aqui, talvez ele ia relacionar um termo com outro termo longe que eu coloquei, então aspas ou chaves, dependendo da sua vontade, e or. E ele me encontrou 53 mil. Claro, de novo, é bastante, mas talvez quando você tem menos, né? Menos sinônimos, ou enfim, menos resultados, é interessante para você ler coisas que você não tinha lido quando você colocou apenas o seu termo principal. Bom, e agora eu vou dar um direcionamento maior para essa área ampla, né, que é Distributed Generation, então eu vou focar um pouco mais e vou pesquisar sobre Hosting Capacity. Então, inicialmente eu estava pesquisando dessa forma, estava só colocando Distributed Generation Hosting Capacity sem colocar nada, sem aspas, sem operador, sem nada. E aí eu pesquisava e me dava 474 documentos. Claro, é muito menos do que 100 mil, do que 33 mil. Ele já deu uma reduzida muito boa, mas ainda assim, essa pesquisa não tá boa, porque não necessariamente os termos estão se relacionando. Então, eu tenho distributed, que pode estar se relacionando com o hosting, e o generation, com o capacity, mas eles não estão. Eu não tenho. Aqui nessas respostas, eu não tenho só o distributed generation com o hosting capacity. Tem essas variadas formas. Então, se a gente vem e pesquisa com as aspas, que é o termo que eu quero. Então, eu quero o termo Distributed Generation com o termo Hosting Capacity. Então, ele me conta 302, certo? Aqui
também é bastante, lógico, né? Você lê 300 documentos não é fácil, é bastante coisa, mas já é bem menos, né? Principalmente porque eu dei um foco pro meu tema amplo, pro meu tema principal, e os termos aqui encontrados são Distributed Generation e o Hosting Capacity. Bom, agora eu vou usar os operadores de proximidade para ver que dá uma diferença legal. Então, primeiro eu vou usar o pré/5. Essa resposta aqui significa que nos meus documentos, nas respostas, eu vou ter Distributed Generation antes, separado por até 5 palavras de Hosting Capacity. Então, encontrou 47 documentos, que é muito menos do que 300, por exemplo. Então, aqui eu tenho um bom resultado, porque eu com certeza estou relacionando Distributed Generation com Hosting Capacity. Eles estão próximos entre si, então a probabilidade de eu encontrar documentos que falem aquilo que eu estou pesquisando é muito grande, porque, né, de novo, os termos estão bem próximos entre si. Por exemplo, nesse caso aqui, no primeiro, o Distributed Generation está em primeiro, né? Ele sempre estará, quando eu usar esse operador aqui, ele sempre vai estar em primeiro, e o Hosting Capacity está em seguida, e aqui no caso não tem nenhuma, né, nenhuma palavra separando eles, porque o 5 é até 5 palavras, né, que separem. E aqui também, né, o de baixo, o Distributed Generation está em primeiro, e o Hosting Capacity está depois. E é isso. Então, aqui é uma boa resposta, um bom resultado que a gente achou. Agora, se a gente inverte, se a gente coloca... Não, inverte não. Se a gente colocar o W/5, aqui tanto faz se o Hosting Capacity está em primeiro, se o Distributed Generation está em primeiro, lembrando que é tanto no artigo, no título do artigo, quanto no resumo ou nas palavras-chave, né? Tanto faz aqui se o meu Distributed Generation vai aparecer em primeiro ou em segundo, né? Que aqui os termos eles podem tanto estar trocados. E aí ele encontra 82 documentos, né? Justamente porque há essa troca, né? Não necessariamente o Distributed Generation está em primeiro. E agora, só para a gente ver o uso do asterisco, o ponto de interrogação eu não consigo trazer aqui para uma pesquisa que vai fazer sentido, né, para essa área, se eu achar fazer uma pesquisa que vai fugir muito, mas foi aquilo que eu expliquei, né? Pode ser interessante dependendo do seu tema de pesquisa. Eu vou pesquisar aqui Distributed Energy, que é um dos sinônimos que eu tinha encontrado, né, para Distributed Generation, e ele me encontra 20 mil documentos. É bastante documento, mas se eu coloco o asterisco no final do Energy, né, ele me encontra 20.690. É um pouco a mais, não é muito a mais, mas o que eu quero mostrar aqui é que a gente substituiu, né, a gente tem um radical aqui da energia e substituiu ele, colocou um asterisco no final. Então, ele está encontrando as respostas, existem alguma variação desse termo da energia. Então, é para isso, basicamente, que essa substituição de caractere serve. Isso aqui foi só a critério de conhecimento mesmo, para ver que ele encontrou, de alguma forma, não sei qual, mas ele encontrou alguma variação desse radical de energia. Bom, então essas foram algumas boas práticas do Scopus. Depois que eu vi e aprendi, eu fiz as minhas pesquisas de um jeito diferente, eu direcionei mais as minhas pesquisas, sabendo como pesquisar os termos, sabendo os operadores para se utilizar. Isso fez com que as minhas bases fossem ficando cada vez mais refinadas e eu estava obtendo boas bases personalizadas, tanto para fazer a minha revisão bibliométrica, quanto para fazer a minha revisão bibliográfica depois. Então, eu espero que ajude e obrigada!